já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a Caminhada Bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe, a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Graça e paz, queridas mulheres que me acompanham nesta hora. Nós estamos aqui falando de Canoas. Eu sou Cíntia Rios e desde já gostaria de agradecer por sua magnífica audiência, por ser aquela multiplicadora do programa Tarde das Mulheres. Muitas de vocês têm ouvido, se edificado e compartilhado com outras mulheres. Desde já, nós queremos incentivar você que ainda não se inscreveu no canal, para que se inscreva. Você vai ser notificado 30 minutinhos antes para que você não se esqueça desse compromisso que temos semanalmente contigo. É sempre uma alegria poder ter você e desde já nós queremos deixar o nosso abracinho para todas vocês que já estão aí nos acompanhando pelo chat, aquelas que ouvirão depois. Afinal de contas, vocês embelezam o nosso programa. Sem vocês ficaria ruim eu ficar falando aqui sozinha, né? Por isso é tão importante que você esteja conosco. Que Deus abençoe a sua vida, querida mulher, desde já. Vamos lá que hoje o nosso tempo está assim, ó, curtinho. E o nosso tema promete, né? Já temos estudado a série Ídolos do Coração. Ídolos do Coração. E hoje o nosso tema especial é Conhecendo o Seu Coração. Esse é o sexto estudo, ou seja, o sexto tema que nós temos dentro dessa série. Então, quando você for lá você vai lá no ícone, no itemzinho playlist, você vai ver que tem todas as séries. Então, se você está chegando agora, você pode ouvir aí qualquer horário, porque fica gravado, tá certo? E então, hoje o nosso tema é esse, conhecendo o seu coração. Você conhece o seu coração? Será que você realmente sabe quem você é? Como é que funciona o seu coração? Esta é uma pergunta bastante difícil, dependendo da sua caminhada com Deus, dependendo do seu conhecimento sobre as Escrituras. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 29, nos diz assim: quem dera o coração deles fosse tal que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos em todo o tempo. É desejo do Senhor que eu e você o conheçamos através das Escrituras, que o nosso coração o tema e que nós guardemos os mandamentos dele. E quando eu falo em guardar, não é deixar aqui arquivadinho, pelo contrário. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama, é aquele que pratica, é aquela mulher que no dia a dia luta contra o seu próprio coração e assim pode fazer a vontade do Senhor. O interessante, eu queria começar relatando a história de Raabe, que eu acho que é um dos relatos mais cativantes e extraordinários da Bíblia. Nós temos dentro da nossa série aí, em séries passadas, um dos estudos que fala inteiramente sobre a vida de Raabe. Eu não vou me deter à história dela hoje, mas você certamente já conhece a história dela. E se tem uma coisa que nós podemos dizer ou destacar de Raabe, é que ela tornou-se uma mulher favorecida pela graça de Deus, porque Raabe, a Bíblia mostra claramente que Raabe era uma prostituta.
Era uma mulher que certamente você não queria conversa se vivesse nos dias de hoje, né? Ou talvez você nem acreditasse que a graça de Deus fosse alcançá-la. Apesar da gente dizer, da gente afirmar que a graça de Deus pode alcançar todas as pessoas. Mas certamente Raabe não seria uma mulher dentro da sua vida pregressa que você gostaria de caminhar ao lado dela, até porque ela era uma ameaça para as outras mulheres daquela cidade naquela época de vida pregressa. Contudo, toda mulher cristã que tem um passado marcado por erros, que já vivenciou, e eu sei que cada um de vocês tem um histórico de vida diferente, e isso é importante a gente lembrar e nunca se esquecer de onde Deus nos tirou, para que os nossos pés e a nossa boca não seja ávida para condenar os outros, porque às vezes você se esquece de onde Deus lhe tirou. Não tenho dúvidas que cada uma de nós tem um passado que não glorificava a Deus. Até você que já nasceu em uma igreja cristã, que já nasceu em uma família que professava Cristo Jesus, precisou ter um encontro real com o Senhor. Afinal de contas, salvação não vem por procuração, não é? Esposa de pastor não é salva porque é esposa de pastor. Famílias e filhos e esposas de presbíteros não são salvos por isso. Todos nós somos salvos pela graça de Deus. Contudo, as marcas, muitas vezes, dependendo do histórico, é sempre maior ou menor na vida de cada uma de vocês, mulheres que nos acompanham nessa hora. Deus, então, escolheu, dentre os habitantes de uma cidade que estava condenada, uma mulher chamada Raabe. Protegeu-a e garantiu a sua segurança quando ela fugiu em meio ao caos, porque Deus tinha dado a ordem dizendo, eu vou acabar com toda essa cidade, chega, né? Mas Deus não apenas a protegeu e livrou, apenas ela, mas também toda a sua família. O Senhor tem interesse na sua casa, na sua vida, amada mulher, e também na sua família. Nós podemos claramente pensar nas promessas do Senhor e lembrar do versículo que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se a sua casa ainda não serve ao Senhor hoje, não desista de orar pelos seus. Não se entregue, não desista de crer nas possibilidades de Deus. Raabe foi alcançada pelo Senhor, não apenas ela, mas o Senhor livrou também toda a sua família daquela perdição que estava condenada já à sua cidade, né? Ele a livrou e, inclusive, depois deu uma família e um lugar de honra entre todas as mulheres de fé no mundo. Veja o que diz Hebreus, capítulo 11, 31. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. E por incrível que pareça, quem conhece a história de Raabe acaba entrando na genealogia de Cristo Jesus. Como Cíntia, uma mulher como Raabe, não apenas ela, outras que tiveram passado extremamente triste que não agradava a Deus. Deus é maravilhoso e mostra para nós que não são aqueles que se consideram certinhos ou sadios de coração que entrarão no reino de Deus, mas aqueles que verdadeiramente foram alcançados. Então, amada mulher, presta bem atenção. O teu passado, que eu não sei como foi e qual foi, mas Deus sabe e conhece. Você deve olhar para Ele e lembrar do perdão de Cristo na sua vida. Olhe para o passado desta forma. Tenha gratidão ao Senhor por Ele ter libertado do cativeiro, da escravidão do pecado. Ele te perdoou, Ele me perdoou, mas não viva de qualquer jeito. Olhe para a frente aguardando as promessas do Pai, vivendo inteiramente para a glória de Deus. Não perca mais tempo com sua vida aí, vivendo de qualquer jeito. Lembra-te lá de onde o Senhor te livrou, de onde Ele te libertou, da família que Ele te deu, da igreja que Ele te deu, das coisas boas que aconteceram na sua vida. Afinal de contas, olha o que diz aqui, gratidão é a memória do coração. Tá vendo aqui? Aquela que não tem gratidão vai viver a vida inteira reclamando e murmurando. Às vezes você não tem paciência com os outros, porque você se esquece de onde Deus te tirou. Se Deus pôde trabalhar de tal maneira no coração de uma prostituta gentia, inclusive lhe dar fé, e não qualquer tipo de fé, mas uma fé salvadora, Ele também poderá trabalhar na minha vida e na sua vida. Então, há esperança para nós, amada mulher que nos acompanha nessa hora. Não perca as esperanças. Deus pode instruir
o seu coração e levá-la a entender a verdade bíblica, inclusive não apenas entender, mas desejá-la. Desejar com que você tenha uma caminhada diária com o Senhor, uma caminhada bíblica, uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus. Você nunca vai conhecer o seu coração se você não conhecer as verdades do Senhor através das Escrituras. Jamais, não tem como. Pelo contrário, seu coração vai lhe iludir, porque a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Ah, Cíntia, não acredito, mas eu sou tão boazinha. Não há um justo sequer, nenhuma de nós. Todas nós precisamos da graça de Deus. E quando Jesus enunciou o maior dos mandamentos, que é o amor, ele disse que todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa mente precisam estar tomados por Deus. Seu coração está tomado por Deus? A sua vida está tomada por Deus? Ou você está com o coração entulhado de raivinha, de mágoa, de murmuração, de pecados que não agradam ao Senhor? Apesar dele ter te libertado, você tem desperdiçado o seu tempo. Ah, querida mulher, ainda há tempo para você se arrepender dos seus pecados, da sua negligência, do seu comodismo, da sua vidinha cristã sem nenhum sentido. Você diz que tem Deus, mas ninguém vê Deus na sua vida. Venha comigo, vamos aprender mais da palavra do Senhor. Vamos pedir a Ele que nos mostre a verdadeira palavra que é através das Escrituras, porque ela sim vai mostrar e amoldar o nosso coração. E o que ele quis dizer com essa declaração que eu falei anteriormente para vocês? Como é que Deus entendia o coração? Quando a gente fala coração, né? Não sei se você entende bem essa expressão. Então vamos procurar entender exatamente o coração, que é o tema da nossa série de hoje, né? Quando Jesus falou coração, ou quando ele falou do coração, ele tinha em mente o meu interior e o seu interior, certo? Sempre que a Bíblia menciona o coração, refere-se a pelo menos 3 principais áreas de funcionamento do nosso universo interior. E nós precisamos compreender isso. Quais são esses 3, Cíntia? A mente, as afeições e a vontade. Opa, vamos detalhar ou debulhar um pouquinho cada um? A mente. O termo coração se refere à mente. E quando fala a mente, abrange algumas áreas. Quando a gente fala de mente, então a gente pensa assim, pensamentos, crenças, entendimentos, memória, julgamento, consciência, discernimento, são itens que estão totalmente relacionados à mente e que está relacionado também ao coração. Então a palavra se aplica à mente do mesmo jeito quando a gente trata do coração. 1 Reis capítulo 3, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz assim: eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir. Você é uma mulher sábia que consegue discernir aquilo que acontece no seu dia a dia? Você é uma mulher sábia a ponto de fazer as análises teorreferentes de tudo que acontece na sua vida e em sua volta? Marcos capítulo 2, verso 6 diz assim: estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração. Olha, textos aqui, referências bíblicas ainda sobre a questão do coração quando diz respeito à mente. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, o seu coração insensato se obscureceu. Romanos capítulo 1, versículo 21. Quantas mulheres, né, que conhecem a Deus, mas estão com o coração obscurecido, insensatos, vivendo dessa mesma forma. Então nós vemos que a Bíblia usa o termo coração para falar da capacidade que nós temos de pensar, de entender, de duvidar, de raciocinar, não é? De discernir, inclusive de recordar. A mente é apenas uma das 3 áreas de funcionamento do coração ou da sua vida interior. Deu para captar aí? Então, quando a Bíblia fala de coração, está totalmente interligada à sua forma de pensar. Afinal de contas, o nosso maior campo de batalha é na nossa mente. O seu maior campo de batalha é a sua mente. Se você pensa de forma bíblica, as suas ações serão virtuosas e louváveis. Se a sua mente ainda está corrompida, ainda não está esclarecida com uma caminhada bíblica diária, dificilmente você vai ter ações virtuosas. E é por isso mesmo que nós vemos uma parte ainda de muitas mulheres que se dizem cristãs, mas que vivem
como se não tivesse esse cristianismo ou essa crença no próprio Deus. Porque onde é que está o problema? No coração. E quando eu falo no coração, eu estou me referindo à mente, à sua forma de pensar. Tudo que você faz reflete o seu pensamento. Deu para entender? As suas ações é um reflexo do seu pensamento, ou seja, é um reflexo do seu coração. Uma outra área que a Bíblia se refere quando trata essa palavra de coração são as afeições. E o que é que abrange, Cíntia, as afeições? As afeições abrangem os anseios, os desejos, os sentimentos, as imaginações, as emoções, resumidamente. E minhas queridas mulheres, talvez aqui esteja uma das áreas onde nós mulheres mais pecamos. Você precisa ser uma mulher equilibrada emocionalmente. Você precisa. Se você não tiver equilíbrio nas suas emoções, dificilmente você vai ser bem-sucedida. Dificilmente você será uma mulher virtuosa. Como andam as suas emoções? Ai, Cíntia, não, mas eu não estou sentindo isso. Ou então, eu senti que fulano não gosta de mim. Eu senti que fulano... Olha, fulano fez isso porque ela pensou. E aí você vai dando margem para algumas coisas que não são bíblicas. Muito cuidado, nós temos muitas mulheres emocionalmente desequilibradas. Estão roendo as unhas, estão descontroladas. E presta bem atenção, o equilíbrio emocional da sua família depende de você. Se você é uma mulher amedrontada, medrosa, insegura, isso vai refletir na sua casa, na sua família, você pode ter certeza. Eu não estou querendo dizer com isso que nós não choramos, que nós não nos entristecemos, que nós não sentimos, inclusive, a própria perseguição por causa do amor de Cristo, às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes na nossa própria igreja, às vezes no meio, no círculo onde a gente vive. Isso pode acontecer, mas isso não deve nos levar a sermos mulheres desequilibradas. Então, como é que vai as suas emoções? Ou seja, eu posso fazer a mesma pergunta, como é que vai o seu coração? Estão conseguindo entender? Então, quando eu falo de coração, eu estou falando de pensamento, quando a Bíblia fala. Eu estou falando também das emoções. E nós vivemos um mundo onde muitas igrejas têm divulgado por aí. Inclusive, não só igrejas. O secularismo tem falado. Faça o que o seu coração te faz feliz. Muito cuidado. Faça o que te faz feliz. Nem tudo que me faz feliz é bíblico. Eu devo fazer o que a Bíblia me diz e não o que me deixa feliz. Está dando para entender? É bem certo que se eu estiver um viés bíblico, mesmo que eu não veja no momento os resultados, aquilo vai trazer felicidade porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Não o que eu acho, mas o que Deus prescreve para que eu faça. Alguns textos que podem te ajudar a entender melhor isso. Porque teres cultuado ao Senhor teu Deus com gosto e alegria de coração. Olha aí, quando fala de emoções, você e eu devemos cultuar a Deus com alegria, com gosto no coração. Deuteronômio 28, 47, não de qualquer jeito, né? 1 Samuel capítulo 1, verso 8 diz assim, por que choras? Por que o teu coração está tão triste? Do seu coração brotam fantasias. Salmo 73, verso 7. Então, amada mulher, a Bíblia fala do coração como centro das emoções, das imaginações, dos desejos ou dos anseios que existe dentro de nós. Um outro ponto, ainda quando se trata do coração, as escolhas ou a volição. Volição significa escolhas. Esta é a parte do seu interior que escolhe ou determina as suas ações. Ela é guiada pela mente e pelas afeições. Tá dando para entender? Quanto melhor o curso das ações e depois ela age em função dela. Então, eu penso, eu sinto, eu ajo. Tá dando para entender? Isso é coração. Nós precisamos compreender melhor como é que a gente funciona para que a gente não tenha prejuízos maiores na nossa pequena peregrinação aqui. Ou seja, a nossa volição ou a nossa escolha, ela vai estar sempre corrompida ou escravizada àquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e, consequentemente, aquilo que nós fazemos. Em nossa luta para escolher o curso da ação correta, convém lembrar que Jesus foi o único ser humano cuja
a volição ou as escolhas era inteiramente livre, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado. Livre para escolher sempre servir ao seu Pai em todas as circunstâncias, independente das consequências. Jesus foi esse ser perfeito e continua sendo perfeito. E ele nos deixa, na sua palavra, nas Sagradas Escrituras, o conselho de um pai que quer ver eu e você, que é filha dele, sendo bem-sucedida na vida. Então a Bíblia nada mais é do que como que um manual de um pai que quer ver a filha sendo bem-sucedida. Por isso eu e você não podemos negligenciar a nossa caminhada bíblica, ok? A Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 30, verso 19, assim, ó. Quando a gente está falando de escolhas, né? Todo dia eu e você faz escolhas. E olha o versículo maravilhoso quando se trata de escolhas. Deuteronômio 30, 19. Escolhe a vida para que vivas. Tem mulheres que têm escolhido caminhos de morte, apesar de dizer que é cristã. Escolha a vida, escolha obedecer, escolha amar ao Senhor de todo o coração. Escolhei hoje a quem cultuais, Josué 24, 15. Aí ele segue depois dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês, eu não sei o que é que vão fazer, mas eu já estou com a minha decisão definida, com a minha escolha pronta no coração. Quais têm sido as tuas escolhas, amada mulher? Será que você não tem colhido um fruto amargo das suas escolhas? Todos os dias nós temos a opção de escolher, desde a hora que a gente acorda. Eu levanto ou não levanto? Eu fico mais um pouquinho na cama ou não? Eu leio a Bíblia ou eu pego o celular? Eu não sei quais são as suas escolhas, mas eu espero que as suas escolhas levem a um resultado que glorifique o nosso Deus. Todos nós colheremos os frutos das escolhas que nós fazemos. Então, por isso que é tão importante esse assunto que nós estamos debatendo agora, que nós estamos vendo à luz das Escrituras, quando se trata do coração. Talvez você tenha errado um monte, porque você já tem 50, 40, 20, 80 anos, temos mulheres aqui de todas as idades, e nunca parou para pensar, você não conhece nem como é que funciona o seu coração. A Bíblia nos instrui sobre isso. Então, quando a gente fala de coração, com a fundamentação bíblica e com sobre o que a Bíblia diz sobre coração, nós não podemos esquecer que diz respeito a pelo menos 3 áreas da nossa vida. Mente, ou seja, pensamentos, crenças, entendimento, memória, julgamento, discernimento, a consciência como um todo. E às vezes você tem pagado um preço alto porque a sua crença está desconfigurada com o que a palavra de Deus nos diz. Então você está agindo assim porque você acha que é assim, mas na Bíblia não existe o meu achismo e o teu achismo, existe o que ela diz e nós precisamos nos adequar. Então quando a gente fala de coração, a gente está falando de mente, a gente está falando de afeições ou emoções, né? Anseios, desejos, sentimentos, emoções de uma forma geral. E estamos falando também de volição, que é a escolha que determina todas as nossas ações. Então, pense neles como elementos que trabalham continuamente de forma conjunta. Às vezes é até difícil para a gente conseguir distinguir um da outra, né? Nós podemos fazer um paralelo como se fosse o cérebro, o coração, os pulmões, seres vitais para a nossa vida biológica. Às vezes você não tem consciência de qual parte do seu corpo está trabalhando para poder você se manter vivo. Por isso que o nosso Deus é maravilhoso. É assim que Ele criou o nosso corpo, o nosso ser. E é uma engrenagem assim que um complementa o outro. E nós temos órgãos que são vitais, como estes. E nós precisamos procurar também conhecer o nosso coração no que diz respeito à Bíblia, porque eles também são órgãos vitais para o nosso crescimento espiritual. Em certo sentido, é dessa forma que a nossa mente, as nossas afeições e as nossas escolhas operam. Como, Cíntia? A sua mente e a minha devem mostrar às suas afeições qual é a fonte da sua felicidade suprema. Onde está a sua felicidade? Nós vimos em um dos temas, só Deus é capaz de te fazer feliz. Se você anda procurando a razão de ser feliz no trabalho, na família, no casamento, são bênçãos maravilhosas, mas não podem se tornar os ídolos do teu coração. Só Deus é capaz de nos tornar felizes. Então a nossa mente deve mostrar quais são as nossas afeições
para que a gente perceba qual é a fonte da nossa felicidade suprema. As afeições imaginam essa felicidade e leva você a ansiar por ela. E aí vem o terceiro passo, em que aplica o impulso necessário para você escolher de forma que agrade a Deus. Então vocês veem que eles trabalham em conjunto? É como se fosse um efeito de causa e consequência? Só que aí eu tenho uma coisa para lhe falar. Existe uma doença, a doença do nosso coração. E talvez você esteja assim pensando, se eu conseguisse então, Cíntia, voltar os meus pensamentos para Deus, aprender a desejá-lo e então escolhê-lo, estaria então tudo bem, certo? Aí eu vou responder para você, sim e não. Sim, é verdade que Deus nos chama a aprender e aceitar a verdade dele em nossa mente. Ele nos chama a desejá-lo, a ansiar por ele com todo o nosso coração ou com todas as nossas emoções. Ele ordena que nós escolhamos a melhor parte para que nós tenhamos vida, que é ele. Mas nós temos um problema aqui. Sem a graça de Deus, nós jamais o entenderemos, desejaremos e o escolheremos. Eu vou repetir. Sem a graça de Deus, eu e você jamais, jamais o entenderemos, desejaremos e o escolheremos. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então não há nada de bom em nós. Nós não somos capazes de realizar esta e nem qualquer outra mudança no coração por nossa própria conta. Nem no nosso próprio coração e nem no coração de ninguém. Isso tem que ficar muito claro. Somente pela graça de Deus. Cíntia, o que é graça? Eu nunca ouvi isso. Graça é favor imerecido. Eu e você não merecíamos ter sido escolhida por esse Deus maravilhoso, que poderia ter nos mandado de vez para o inferno como consequência do pecado, mas se apresenta a nós através do seu Filho Jesus, para que eu e você tenha vida, e não apenas vida, mas vida eterna. Portanto, amada mulher, sim, quando você, pela própria fé, apresenta o seu coração a Deus, em arrependimento contrito, e pede a Ele, Senhor, faz uma cirurgia. O nosso Deus é o grande cirurgião. É o melhor cardiologista que existe, porque Ele faz uma cirurgia no nosso coração. Deus, em sua graça e por sua infinita graça, misericórdia e bondade, leva a mim e a você a amá-lo mais, especialmente quando eu e você dedicamos tempo, vida de piedade, vida de oração, vida de leitura da palavra de Deus, quando nós profundamente o buscamos, quando nós profundamente nos arrependemos e buscamos ter uma vida nova com Ele. Ele é o cirurgião mais capaz, aliás, o único capaz de tirar o teu coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele o ama, Ele te ama. Mas Ele requer humildade da nossa parte, Ele requer que nós reconheçamos o quanto somos falhas e pecadoras. E Ele diz assim, eu tenho interesse na tua vida. Deus pode mudar a minha vida e a tua vida. Ele já fez isso inúmeras vezes, é o maior milagre que existe. Como explicar a transformação de uma vida de uma pessoa quando o grande cirurgião chamado Deus muda o nosso coração de carne, de pedra, por um coração de carne. E aí volta a nossa mente a pensar de forma bíblica. E isso é pela graça de Deus, porque aí as nossas emoções não vão mais aflorar diariamente como entulhos da nossa pobre alma, mas nós vamos querer sentir e discernir o que é bíblico e o que não é. Consequentemente, as nossas ações serão virtuosas. Eu e você, jamais chegará um dia em que o nosso coração estará inteiramente amoldado para amar a Deus como de fato Ele merece, para adorá-lo como de fato Ele merece, pelo menos deste lado do céu. Mas haverá um dia em que nós já estaremos do outro lado com o nosso próprio Mestre, que aí tudo será perfeito. Mas enquanto esse dia não vem, o Senhor deseja amoldar o nosso coração segundo os preceitos bíblicos, segundo a vontade dEle para a nossa vida. E você e eu não devem esquecer que o coração é desesperadamente corrupto, nos diz Jeremias 17:9. Ele é enganoso, então você não deve dizer assim, eu fiz isso porque eu não senti vontade ou porque eu senti vontade.
Querida, quando você não sentir vontade, por exemplo, de ir para a casa de Deus, vá a si mesmo. Aliás, lá no seu trabalho secular, você vai todo dia porque você sente vontade? Eu tenho certeza que não. Tem dias que você gostaria de ficar um tempinho mais na cama, tem dias que você gostaria de ficar um pouquinho mais com a sua família, não é? Nós não podemos ser guiados pela nossa vontade, pelos nossos achismos. O coração, ou o ser interior, ele vai ser sempre repleto de maldade e de engano. Jesus ensinou que, inclusive, o nosso coração é a fonte pelo qual flui os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos pecaminosos. Tudo começa do nosso coração, ou seja, tudo começa da nossa mente, que vai para as nossas emoções e que, consequentemente, vem para as nossas ações. Os crentes, então, receberam um novo coração. Quando eu falo crentes, aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus. Aí você passa a ser um pequeno cristão, é isso que significa, um crente, aquele que crê, né? Os crentes, aqueles que já entenderam, se arrependeram dos seus maus caminhos e têm uma caminhada com Cristo Jesus, recebem um novo coração. Por isso mesmo, então, os nossos pensamentos e desejos, eles estão diariamente sendo transformados. Não é maravilhoso isso? Você não deve pensar mais do mesmo jeito como quando você pensava do dia que você conheceu a Cristo. Deve existir um interesse e uma ordem crescente em relação à nossa vida espiritual. Eu não sei se você tem investido tempo em relação à sua vida espiritual, porque o que nós vemos muitas vezes são mulheres investindo muito tempo na vida profissional, muito tempo na vida acadêmica, muito tempo em várias áreas da vida. E espiritualmente, você tem crescido? Como anda o seu coração? Isso só existe pela graça de Deus quando Ele abre os nossos olhos, mas Ele tem interesse de nos aperfeiçoar. Ele tem interesse que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Afinal de contas, Ele diz que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Ou seja, nós somos os representantes legais da pátria celestial. Quando alguém quiser saber sobre Jesus, para quem que ele deve procurar, Cíntia? O pastor. O pastor e você. Se você é mulher cristã, você deve ser o cartão postal de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Se nós somos os embaixadores, ou seja, nós estamos aqui, que não é o nosso país, porque nós somos da pátria celestial e Deus nos permite viver tão somente para que glorifiquemos o nome dele. O que você tem feito para glorificar o nome desse Deus maravilhoso? Observe o seu coração. Peça a Ele que mude dia após dia. Porque todos os dias nós temos lutas internas contra essa nossa natureza pecaminosa, essa velha natureza caída, os efeitos noéticos do pecado que continuam sobre a nossa vida. E quanto mais próximo de Cristo você andar, através do conhecimento da palavra de Deus, quanto mais você pensar no céu, melhor você viverá aqui nessa terra. Então, querida mulher, todos os dias nós precisamos escolher a quem nós vamos amar mais, a Deus ou a nós mesmos. E quando eu falo a nós mesmos, aqui entra os deuses que nós criamos, ou os ídolos do nosso coração. Todos os dias eu e você tem essa luta diária. Quem que você tem escolhido amar mais? A Deus ou a você mesmo? O conforto que muitas vezes te acomoda, a sonolência espiritual que não te permite ter uma vida ativa, uma fé operosa, um amor abnegado, conforme a palavra de Deus nos diz. Para e pensa. O que é que anda faltando na sua vida? Que tal você procurar conhecer um pouquinho mais dos seus pensamentos, do seu coração? Amar qualquer coisa, até mesmo a observância de um código exterior de comportamentos religiosos mais do que a Deus, isso chama-se idolatria, isso chama-se ídolos do coração. Priorizar outras coisas ao invés de Deus, ainda que sejam boas, talvez nem sejam pecaminosas, mas tem tornado peso para a sua vida. Muito cuidado com o que você tem priorizado. Isso revela o seu coração, isso revela a sua vida, as suas ações, revela o amor que você tem a Deus. Não desperdice mais tempo. Tudo que Satanás quer é te oferecer boas coisas, desde que ele roube a melhor parte. Satanás tem cegado muitas mulheres cristãs. Você precisa parar, refletir. Nós estamos encerrando um ano.
E não precisa você ficar com culpa, com remorso, porque isso a gente entrega através da oração e deixa lá aos pés da cruz de Cristo. Mas Deus tem nos dado vida, Deus tem nos trazido chance. E a idolatria vai sempre produzir um coração iludido. Como é que anda o seu coração? Será que você tem se iludido? Será que você tem de fato buscado conhecer a esse Deus maravilhoso? Como que anda a sua vida? É um momento importante para você parar e para você pensar. Romanos capítulo 7 nos diz assim: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus pela pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Desesperada mulher que sou, enganosa, desgraçada no sentido de sem graça, sem a graça de Deus na minha vida. Mas Deus, o Deus que nos conhece de verdade, nunca desiste de nós. Talvez você esteja pensando, se o meu coração é tão enganoso assim, então por que é que eu devo me dar o trabalho de lutar contra a própria idolatria? Talvez seja uma pergunta que você faz, talvez seja algo que você não esteja entendendo. E você precisa parar e pensar, será que de fato vale a pena eu lutar contra esse próprio coração, já que a Bíblia diz que ele é tão enganoso assim? Sim, nós devemos lutar contra o nosso próprio coração pecaminoso. Por quê, Cíntia? Porque é uma ordem divina. Todos os dias nós temos uma luta interna. E olha aqui, você sabe quem é o seu maior inimigo? Você mesmo. Eu sou minha maior inimiga. Porque se eu pensar de forma que não agrade a Deus, as minhas emoções vão tomar conta de mim, são emoções erradas, são emoções que não glorificam ao próprio Deus. E as minhas ações não conseguirão redundar em glórias ao Senhor. Então, é efeito, causa e consequência. Como nós cresceremos em amor pelo Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a nossa mente, se nós não combatermos as formas pelas quais nós deixamos de amá-lo, ou as formas erradas como nós pensamos. Muitas vezes você é cheio de boa intenção, né? Você é sincero na forma como você quer cultuar Deus, mas você está cultuando de forma errada porque você não tem uma caminhada com Deus, você não sabe como é que Ele quer que você o adore. Por isso que a caminhada bíblica é fundamental. Como nós cresceremos em gratidão pela graça divina se nós não percebermos as formas pelas quais nós deixamos de aceitá-la? A luta, minha querida mulher, contra o pecado no nosso coração é importante sim, é diário, é cotidiano. Por quê? Porque por meio dela nós descobrimos o preço altíssimo que o nosso Jesus pagou na cruz por mim e por você. E aprendemos, inclusive, a ser gratos por sua obediência perfeita em nosso lugar. Gratidão é a memória do coração. Você é uma mulher contente? Você é uma mulher grata? Ou você continua reclamando de tudo? A Bíblia diz, por tudo dai graças. A Bíblia também diz, não murmureis. Vocês estão vendo a importância de que é através dessa forma que nós conseguiremos agradar a Deus ou não? Tudo vai depender do nosso coração. Tudo vai depender da forma como nós compreendemos as verdades do Senhor. Então, embora o seu coração possa enganar você, ele jamais vai enganar Deus. Vou repetir essa frase. Então, embora o seu coração possa enganar você, ele jamais vai enganar Deus. Deus sabe de tudo que acontece na sua vida. Por quê, Cíntia? Porque o Senhor não vê como o homem vê. Deus olha exatamente para o coração e não para a aparência. Ele conhece os segredos do coração. O salmista nos diz, Salmo 44, verso 1. Tu, Senhor, conheces o coração de todos. Atos capítulo 1, versículo 24. Deus conhece você. Deus conhece você. E a partir dessa afirmação, qual é o sentimento que brota no seu coração? De prazer ou de pesar? Ele sabe como você anseia amá-lo, como você deseja verdadeiramente, ou se deseja viver ou não para a glória dele. Ele conhece você até o mais profundo do seu interior, até o âmago. Por isso Jesus disse aos seus discípulos, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. João capítulo 10, versículo 14.
Deus conhece você, de dentro para fora e de fora para dentro. Ele nos conhece inteiramente e Ele também nos ama inteiramente. Repetirei a frase. Ele nos conhece inteiramente e Ele também nos ama inteiramente. A palavra, então, diagnosticada para o seu problema do coração discerne as intenções e os pensamentos mais profundos nos porões da sua alma. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, nos diz Hebreus, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e medula, juntas e medulas. Dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Só a palavra de Deus pode fazer isso na nossa vida. Vocês estão conseguindo entender como é importante a caminhada bíblica e diária com o nosso Deus? Sem essa caminhada bíblica, nós jamais conheceremos o nosso coração. Ele vai te iludir como ele tem feito até agora. Mesmo você procurando congregar, procurando seguir ao Senhor, procurando ouvir a palavra de Deus. Precisamos intensificar a nossa busca pela palavra de Deus, para conhecermos verdadeiramente o nosso coração e sabermos que Ele tem interesse em amoldar o nosso ser. A palavra de Deus discerne as intenções e os pensamentos mais profundos do nosso íntimo, aqueles que você tem até vergonha de pronunciar. E somente o Espírito Santo de Deus é capaz de revelá-los. Não há nenhum livro comum, não há nenhum terapeuta, não há um amigo mais chegado, não há psicólogo, não há conselheiro bíblico que consiga fazer isso por você. Ninguém é capaz de fazer isso por você. Há apenas o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado e da juízo a partir da leitura das Escrituras. Deus lhe concedeu a palavra para que você conhecesse a Ele cada vez mais e melhor, para que eu e você aprendamos a adorá-lo. Afinal de contas, essa é a razão da nossa vida. Você não nasceu para viver se matando de trabalhar, você não nasceu para viver reclamando, você não nasceu para simplesmente ter filhos, você não nasceu para ficar vendo os defeitos dos outros. Eu e você nascemos para a glória de Deus e nós só podemos adorá-lo quando nós o conhecemos plenamente através das Escrituras. Nós não sabemos exatamente quando ou como o Senhor trabalhou ali no coração de Raabe, voltando para a primeira ilustração que eu iniciei hoje no nosso estudo, né? E afinal, se Deus não deixou isso escrito é porque não é importante. Mas é evidente que Deus fez isso, porque Raabe teve mudança de vida e só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Raabe não era mais prostituta naquele lugar. Pelo contrário, inclusive Deus deu uma nova família. Deus trouxe um homem e Raabe pôde ser mãe, casou com Salmão e viveu ali feliz como uma esposa dedicada ao seu marido, como uma mãe segundo o coração de Deus. E é evidente que foi Deus quem fez isso, pois quando os espias lhe disseram para prender, inclusive o cordão vermelho para poder servir de sinal ali na janela, a fim de garantir segurança, ela assim fez. Até eu fico perguntando se aquele coração, aquele cordão vermelho, não era para lembrar o sangue do próprio mestre, né? Aplicando as ombreiras da porta. Poderia ser um cordão de outra cor, mas isso são apenas especulações. Ao lidar com amores concorrentes, você pode se lembrar, querida mulher, do fio vermelho do sangue de Cristo aplicado também ao seu coração, assim como foi ao coração de Raabe. Eu sei que você tem vários amores concorrentes. Você precisa largar todos eles na cruz de Cristo e amar apenas ao Senhor, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua mente. Haverá, sim, tempos de guerra, em que você estará numa luta contra a sua incredulidade, contra a sua idolatria, mas não será preciso você se preocupar com o resultado final, porque o Senhor diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus prometeu completar a obra que Ele iniciou no meu e no seu coração. Por isso, há esperança para nós. Por isso, eu sento todas as tardes para nós conversarmos sobre reflexões bíblicas
para a vida feminina, porque eu creio nas possibilidades de Deus. Enquanto eu falo e transmito o conteúdo bíblico para você, Deus trabalha no meu coração e eu creio que Ele está trabalhando também no seu coração. Senão, eu teria mais coisas para fazer. Eu iria ocupar meu tempo com outras coisas. Não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Exige uma vida de dedicação, exige uma vida de oração, exige uma vida de disciplina, de organização. Porque eu creio que Deus pode mudar o meu e o teu coração. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele fortaleça a tua mente e que o nosso coração esteja sendo restaurado pelo grande e melhor de todos os cirurgiões, que é Cristo Jesus. Um grande abraço. E eu espero por vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!